Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Saudades, espero que vocês estejam se cuidando e logo logo estaremos juntos novamente. Na nossa aula de hoje, iremos falar um pouco sobre distribuição eletrônica, dando um enfoque um pouco diferente do convencional. É claro que para isso eu preciso relembrar algumas coisas básicas sobre distribuição eletrônica. Então vamos lá, vamos falar aqui no começo sobre aquele personagem tão importante que é o Linus Pauling, que nos trouxe o diagrama de Pauling, ok? O diagrama das diagonais, na verdade. Então Pauling calculou para a gente a energia dos níveis e subníveis e trouxe aquele diagrama que facilitou muito a nossa vida, para que a gente pudesse fazer a distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia. Aqui está então o diagrama de Pauling. Lembre que a gente percorre ele nas diagonais, então coloquei ele para vocês. Uma sugestão que eu faço para os meus alunos é montar esses quadradinhos ali ao redor do diagrama, porque ele fica muito mais fácil para vocês interceptar as diagonais aqui, né? Aí evita qualquer possibilidade de erro, tudo bem? Bom, nós temos aqui então uma legenda que diz pra gente que o número grande ali da frente indica o nível ou camada eletrônica. Lembra que a nossa eletrosfera é dividida em níveis, subníveis e depois a gente vai ver a ideia dos orbitais. Então, nível ou camada eletrônica, que antigamente era chamado por letras, né? K, L, M, N, O, P, Q. Nós temos a letrinha, que são subníveis ou subcamadas, e o expoente, que é o número máximo de elétrons que cabe em cada um dos subníveis. Então tá lá o nosso diagrama, bonitão, beleza. Aí lembra, né? A ordem de leitura desse diagrama é sempre aqui, ó, do comecinho até a ponta da seta. Tudo que você interceptar nesta ordem, a gente sempre volta, né? Vai até a ponta da seta, volta até o comecinho, tudo que a gente interceptar nessa ordem. Aqui eu coloquei para vocês já o diagrama inteiro distribuído, ok? Em ordem crescente de energia, até o 7P6, que seria o nosso subnível mais energético de todos. Vale ressaltar que o diagrama de Pauling atual, ele vai até o 7P6 porque nós temos ao todo aqui somados, né, 118 elétrons. E lembra que a gente tem ao todo também, por enquanto, na nossa tabela periódica, né, oficial, 118 elementos químicos. Aqui eu coloco novamente o diagrama para vocês perceberem um outro aspecto. Agora o número de elétrons por camada, né, ou por nível de energia. Então na camada K nós temos ali um máximo de 2 elétrons. Na camada L somos expoentes, 8 elétrons. Na camada M, soma ali os expoentes novamente, 18 elétrons. Camadas N e O com 32 elétrons, voltamos a ter 18 elétrons na camada P e na camada Q temos um total de 8 elétrons. Essas letrinhas aqui do subnível, gente, S, P, D, F, elas derivam de palavrinhas do inglês, então tá ali para vocês, ó. S de sharp, P de principal, D de diffuse e F de fundamental, ok? E daí lembra que também dentro dos subníveis nós temos um máximo de elétrons, vimos ali anteriormente, né? Então o S o máximo é 2, o P o máximo é 6, D o máximo é 10 e o F é 14. Ao longo das nossas aulas aqui dos blocos eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês o porquê que nós temos esse total de elétrons para cada subnível. Para vocês se lembrarem, nós vamos ver a distribuição eletrônica para átomos neutros, ou seja, aqueles átomos cujo número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Então eu deixei ali o diagrama como base para a gente poder consultar. E aqui eu tenho o átomo de carbono, gente. Se ele tem número atômico 6, que é o número de prótons, sendo um átomo neutro, não apresentando nenhuma carguinha aqui em cima, o número de elétrons também vai ser 6. Fazendo a distribuição, então a gente segue ali as diagonais, né? Nós teremos ali, ó, já vou colocar para vocês, 1s2, 2s2, e daí a gente colocaria 2p6, mas não podemos colocar 6 elétrons, senão a gente ultrapassa o total de elétrons que o carbono tem. Então a gente para no 2, na verdade. Então 1s2, 2s2, 2p2. Essa é a configuração eletrônica em ordem crescente de energia para o carbono. Aí tinha alguns detalhezinhos importantes. Se você quiser fazer a distribuição em camadas, você pode fazer. Então, ó, na primeira camada, que é o número 1 aqui na frente, né, nós temos quantos elétrons? 2. Na segunda camada, que é tudo que tem o número 2 aqui na frente, ó, nós temos quantos elétrons? 2 mais 2, que dá 4. Então, essa é a distribuição eletrônica em camadas. Se você quiser encontrar a camada de valência, lembra, né? A camada de valência, ou nível de valência, é a camada mais externa. Cuidado, gente. Quando eu falo camada, eu estou pensando nos números grandes aqui, né?
Então, qual que é a maior camada que apareceu? Ó, tem a primeira camada ocupada e tem a segunda camada, ou seja, primeira camada, segunda camada. É a camada mais externa. Portanto, 2s2, 2p2. É diferente da gente falar isso aqui, ó, subnível mais energético. Quando falamos em subnível, estamos falando da letrinha, lembra disso? Então, qual que é o mais energético da distribuição? Sempre vai ser o último sozinho. Então, aqui está o subnível mais energético, 2p2. Tranquilaço, né? Para o átomo de enxofre, ele tem 16 prótons e 16 elétrons, porque é um átomo neutro. O total de cargas positivas é igual de negativas. Fazendo a distribuição de Pauling, então fica lá 1s2, 2s2, 2p6, daí volta lá, né? 3s2, 3p4. Preciso parar aqui porque daí eu somo ali, né, os expoentes e dou um total de 16 elétrons. Distribuição em camadas, então eu organizo ali, né? Tudo que tem 1 na frente, camada K. Tudo que tem o 2 na frente, camada L. Tudo que tem o 3 na frente, camada M. E eu coloco o número de elétrons que tem ali somadinhos. Camada de valência, gente, lembra? Camada mais externa. Onde que eu procuro as camadas? Nos números grandes. O maior número que apareceu aqui foi 3, mas temos o 3s2 e o 3p4. Coloquei lá então a nossa camada de valência. Subnível mais energético, lembra? É a letrinha. Então, vou procurar lá a letrinha mais à direita possível, ou seja, a mais energética de todos. É o 3p4. De boas, né? Galera, e como que ficava a distribuição eletrônica para íons, que são as espécies carregadas, positivamente ou negativamente, em que o número de prótons e elétrons é diferente? Qual era a grande dica de ouro aqui nesse caso, gente? Ó, os elétrons serão adicionados ou retirados primeiramente da camada de valência. E mais do que isso, meus queridos, de preferência, faça primeiro a distribuição eletrônica do átomo neutro e depois faça a distribuição do seu cátion ou do seu ânion. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de distribuição para ânion e um para cátion. Então vamos ver ali a distribuição do átomo neutro de oxigênio. Ele tem número atômico 8, número de prótons, e como é um átomo neutro, o número de elétrons também é igual. Fazendo a distribuição dos 8 elétrons, ficam S2, 2s2 e 2p4. A camada de valência dele é 2s2 e 2p4. Ok? E se eu quiser fazer a distribuição do ânion bivalente do oxigênio? Aí lembre, nessa carga negativa, que essas duas carguinhas negativas indicam que ele recebeu 2 elétrons. Ou seja, se esse cara em cima tinha 8 elétrons, agora o ânion dele vai ter 10 elétrons. Ok? Fazendo a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, porque lembra, né? A camada de valência aqui ainda acomoda mais 2 elétrons no subnível P. Então nós temos aqui a distribuição do ânion bivalente. Tá, e como fica a distribuição dos cátions? Aqui eu apresento o ferro neutro para vocês, com 26 prótons e 26 elétrons. A distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Muito cuidado, a camada de valência está aqui, é o 4s2. Fazendo a distribuição do cátion bivalente de ferro, ou cátion ferroso, que é o nome dele, lembra, essa carga 2+, indica que ele perdeu 2 elétrons em relação ao átomo neutro. De onde que eu vou tirar 2 elétrons, gente? Primeiramente da camada de valência. Olha como fica a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tiramos a camada de valência, os 2 elétrons, 3d6. Tranquilo? Tá, e como que ficaria a distribuição para o cátion trivalente de ferro, ou cátion férrico? Essa espécie perdeu 3 elétrons quando comparado com o seu átomo neutro. De onde que eu vou tirar esses 3 elétrons? Primeiro da camada de valência, não esquece. Então, tiro lá 4s2, como a nova camada de valência é 3s2, 3p6 e 3d6, eu vou lá e tiro agora do subnível mais energético dessa camada de valência, que é o 3d6. Olha como fica a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5. Agora que você já relembrou comigo as distribuições eletrônicas básicas, vamos ver agora a distribuição eletrônica utilizando o CERN do gás nobre anterior. Quando nós falamos a palavra CERN, significa a constituição do gás nobre que está anterior ao elemento que queremos distribuir. Vamos tentar entender isso na prática, né? Então, primeiro eu vou apresentar aqui para vocês os gases nobres. Está lá o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e oganessônio.
Lembra que os gases nobres estão na nossa extrema direita da tabela periódica, sendo o grupo 8, na verdade, ou o grupo 18, ou também chamado de grupo 0. Olha uma coisa interessante na distribuição eletrônica dos gases nobres. O hélio é uma exceção a esse grupo e tem a distribuição terminada no subnível S. Ele é 1s2 porque ele só tem 2 elétrons. Todos os outros gases nobres terminam a distribuição em subnível P. Olha que interessante. E mais do que isso, as camadas de valência de todos os outros gases nobres aqui, né? Inclusive o último que eu vou colocar ali, que é o organessônio, todos eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Ó, são meus expoentes aqui comigo. 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6 e assim por diante. Então vocês devem lembrar que existe aquela regra do octeto, que é uma configuração eletrônica de estabilidade, baseada justamente no comportamento dos gases nobres. Ok, como que nós utilizaremos essas configurações eletrônicas aqui para distribuir os elétrons de outros átomos? Veja comigo um exemplo dessa distribuição. Para o átomo de sódio neutro, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, a distribuição por Pauling ficaria 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Vamos supor que você quer fazer a distribuição do sódio utilizando um gás nobre que está anterior a ele. Quem é esse gás nobre? É o neônio. O neônio ele tem número atômico 10, perceba, está antes do sódio. Ok. A configuração eletrônica do neônio, tendo 10 prótons e 10 elétrons, pararia aqui, né, no 2p6, ó, 1s2, 2s2, 2p6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10 elétrons. Então, se até aqui eu tenho a configuração eletrônica do neônio, para que ele se transforme num átomo de sódio, eu tenho que acrescentar o subnível 3s1. Então, olha como que os químicos podem representar isso. A gente diz que a configuração eletrônica do sódio, utilizando o cerne do gás nobre anterior, ou seja, a constituição do gás nobre anterior a ele, ficaria assim, ó. Neônio, entre colchetes, 3s1. Ok? Por quê? Ó, a configuração do 1s2 até o 2p6 é a configuração do neônio. Se eu acrescentar o 3s1, eu transformo ele num átomo de sódio. Tranquilaço, né? Vamos ver o segundo exemplo então aqui, gente. O ferro neutro, ele tem número atômico 26 e 26 elétrons. A distribuição por Pauling ficaria desta forma, ok? Ordem crescente de energia. Quem que é o gás nobre anterior ao ferro na tabela periódica? Então, tá lá o ferro, a gente volta lá e procura o gás nobre. Então, o número atômico que está anterior a ele aqui, né, sendo do grupo 8, é o argônio, grupo 8 ou 18, né? É o argônio. O argônio ele tem número atômico 18 e 18 elétrons. Tá, qual seria a configuração eletrônica do argônio? Conta comigo aqui, ó. 2 mais 2, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Então, até o 3p6, nós temos a configuração do gás nobre argônio, por Pauling. Tá, e se eu quiser fazer a distribuição do ferro utilizando o cerne desse gás nobre, como é que ficaria então? Então eu coloco lá argônio entre colchetes, e para que ele se transforme em ferro, lembra, né? Eu tenho que acrescentar o quê? 4s2 e 3d6, então é exatamente o que eu fiz aqui. Então tem a configuração eletrônica do ferro utilizando o cerne do gás nobre anterior a ele, que no caso é o argônio. E para a gente finalizar, vamos distribuir agora o lantânio, novamente, utilizando o cerne do gás nobre anterior a ele. O lantânio ele tem 57 prótons e 57 elétrons. Distribuindo esses elétrons, nós teríamos lá de 1s2 até 4f1. Tranquilo aqui, né? Agora, se eu for procurar quem é o gás nobre anterior a ele na tabela periódica, nós encontraremos o xenônio. O xenônio tem número atômico 54, ok? E ele também tem 54 elétrons. Então, gente, quando a gente contabiliza aqui os expoentes, né, a configuração eletrônica do xenônio, ela vai até o 5p6, ok? Até aqui nós temos exatamente 54 elétrons. Para que ele se transforme de fato no lantânio, a gente tem que acrescentar o quê? 6s2 e 4f1. Ou seja, a configuração eletrônica do lantânio, utilizando o cerne do gás nobre anterior a ele, ficaria xenônio, 54 elétrons, mais os 3 elétrons que fazem ele virar o lantânio, que são o 6s2 e o 4f1. Beleza?